Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Bom ter você aqui novamente conosco, assistindo os nossos vídeos e os compartilhando com seus amigos, pedindo que seus amigos se inscrevam para que possam receber as notificações, as mensagens que nós distribuímos semanalmente, 2 vezes, às terças e às quintas-feiras, sempre às 20 horas. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 41, versículo 52, e leia comigo. Gênesis 41, 52, parte B do versículo. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Falaremos neste momento sob o tema Crescendo na aflição. Meus amados irmãos, parece algo contraditório isso que José afirmou aqui, crescer na aflição. Geralmente pessoas aflitas se deprimem, pessoas aflitas sofrem, choram, se escondem. Mas quando Deus está no negócio, Ele muda as coisas. Glória a Jesus. José era filho de Jacó, era o 11º filho homem de Jacó. Depois dele veio Benjamim, que eram os 2 filhos de Raquel. E como ele era filho da velhice de Jacó, a Bíblia diz que ele era muito amigo por Jacó, era muito amado por Jacó. De maneira que o Jacó, o pai, fez uma túnica de várias cores, que o diferenciava dos demais. E isso irritou os seus irmãos. E não foi só isso que irritou os irmãos. A Bíblia conta que José teve 2 sonhos que, contando aos seus irmãos e ao pai, até o pai ficou meio perturbado acerca desses sonhos. O primeiro, diz a Bíblia, que José estava atando molhos no campo e, segundo ele, o segundo sonho que ele teve, os molhos dos irmãos se rodeavam ao molho de José e se inclinava perante ele. E José foi prontamente repreendido ali, os irmãos dizendo que, será que José estava querendo dizer que eles ficariam subordinados a José algum dia? Seriam reinados por ele? Seriam governados por ele algum dia? José teve outro sonho e contou. Nesse outro sonho, ele disse que viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando a ele. E quando ele contou esse sonho, até o pai ficou perturbado e disse: meu filho, será que eu, sua mãe e os nossos irmãos ficaremos subornados a você? Mas a Bíblia diz que à medida que os irmãos de José se iravam com José, Jacó guardou isso no coração. De forma que os irmãos de José tramaram contra ele. Eles queriam até a todo custo fazer algo contra José, porquanto não suportavam, primeiro, o tratamento diferenciado que ele tinha, e depois esses sonhos que apontavam para uma subordinação futura a ele. E a história é longa, eu não vou contar tudo. Aqueles que gostam de ler a Bíblia sabem que ele foi vendido e foi encontrado e tal. Mas eu quero dizer, meus amados irmãos, que esse José, que foi amado, tão amado pelo pai, ele foi ao mesmo tempo odiado pelos seus irmãos. Esse José, ele foi vendido para os moabitas e depois ele foi revendido para os egípcios. Esse mesmo José, ele foi caluniado pela esposa de Potifar, ele foi largado na prisão e esquecido pelo copeiro. Ora, depois de tantas derrotas, de tantas batalhas perdidas, de tanta coisa ruim, José poderia dizer: não, chega, não suporto mais.
E José, meus amados irmãos, ele era novo, ele foi vendido com 17 anos apenas, um adolescente, com a personalidade em formação. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Glória a Deus. Deus que é o nosso rei, o nosso guia, Deus que é o nosso norte. Ele nos dá a forma de viver, ainda que com determinados sofrimentos. Ele nos dá graça para passar por eles, como ele disse ao apóstolo Paulo. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, José poderia ter jogado a toalha, como dizemos sempre. José poderia ter renunciado a tudo, mas ele não fez isso. Ele continuou preso, o copeiro contou o sonho a ele, Deus deu a interpretação, ele pediu que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse com o rei, o copeiro não se lembrou, mas Deus não se esquece dos seus. O copeiro se esqueceu. A mulher de Potifar provavelmente tenha se esquecido também do mal que intentou e fez a ele, mas Deus não se esqueceu. Diz a Bíblia que Faraó teve um sonho e chamou os sátrapas, os adivinhadores dele, a turma dele, para interpretar o sonho, porque ele sonhou e se esqueceu. Ninguém conseguiu fazer nada. Mas o copeiro que ali estava, ele diz ao faraó, dos meus pecados me lembro hoje. Foi quando ele se lembrou da promessa que havia feito, o compromisso que havia assumido com José, ele agora se lembrava. Ele disse, olha, tá preso aí um jovem hebreu que eu sonhei e ele interpretou o sonho e aconteceu exatamente como ele disse. Aí chamam José. José vem com toda a humildade que Deus dá. Ele diz, não, Deus tem interpretação, Deus dará interpretação ao rei. Deus deu a interpretação ao rei. E José agora, o jovem vendido, o jovem esquecido, o jovem caluniado, o jovem odiado, agora passava a ser a segunda autoridade no Egito. Glória a Jesus. Meus amados, quando Deus está conosco, a vitória é certa. Não há demônio, não há inferno que possa derrotar alguém em cuja mão está o Senhor, em cuja proteção está o Senhor. A Bíblia diz então que José agora passa a ser o reinante ali, o vice-rei lá no Egito, e ele agora passa a ser o provedor do Egito. Porque aquele sonho dizia que o Egito ia passar por 7 anos de fartura e depois deles mais 7 anos de seca e de fome. E que o faraó colocasse um homem sábio ali para que ele pudesse prover a fartura, nos anos de fartura, ele pudesse prover os bens, o alimento para os 7 anos de seca, de dificuldade. E Faraó diz, não tem outro, tem que ser você mesmo. E ele ali ficou, Deus glorificado na vida dele, e ele agora recebe os irmãos, recebe o pai, compra as terras dali todas, da vizinhança, trocava em alimentação. E lá nesse capítulo 2, aliás, nesse capítulo 41, versículo 52, ele, ao reconhecer os irmãos que haviam intentado mal contra ele, ele diz, Deus me fez crescer na terra das minhas aflições, ou da minha aflição. Crescer na aflição não é ser um super-homem. Crescer na aflição não é ser um superdotado, não é ser um sábio, segundo a sabedoria do homem. Não, crescer na aflição é ser temente a Deus. Glória a Jesus. Imaginemos, meus amados irmãos, veja como Deus opera grandiosamente na vida daqueles que o amam. Ele foi vendido com 17 anos. E com 30 anos, apenas 13 anos depois de ter passado por tanta dificuldade, ele agora estava colocado em lugar de rei.
Por isso que a Bíblia diz que Deus é aquele que tira o homem do monturo, lá do lugar do necessitado, e coloca entre os príncipes. José agora, tirado lá do monturo, tirado lá da venda, tirado lá da cadeia, tirado lá da infâmia da mulher de Faraó, ele agora, aliás, da mulher de Potifar, ele glorifica o nome do Senhor por ter sido fiel a Deus. José tinha tudo para ter pecado contra a mulher de Potifar. Era um jovem, depois dizer, não, é jovem. Mas não, a Bíblia diz que os jovens são fortes, porque já venceram o maligno. José venceu o maligno, venceu a tentação, venceu o pecado e esteve ao lado do Senhor. Não se preocupe, você pode até estar sendo afligido por alguma coisa, alguma dificuldade de estar passando na sua vida, tá passando alguma falta na sua vida, quem sabe faltou o emprego, quem sabe faltou pontualmente ali a comida. Se você teme a Deus, continue temendo. É Ele que pode prover as nossas necessidades. Fora dele não há saída. Fora de Deus só há problema, só há perturbação, só há incerteza. Continue fiel a Ele. Continue acreditando que só Ele pode suprir as nossas necessidades. E na hora dele, Ele vai chegar de forma que você às vezes se surpreende com a bondade, a misericórdia e a graciosidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vença em Deus, ainda que sendo nas aflições. Mesmo na aflição, Deus tem uma saída boa, uma saída razoável, uma saída cabal, uma saída maravilhosa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.